mais uma madrugada com Deus. Nós iremos nessa manhã, irmãos, tratar um assunto aqui, é mais uma questão de hermenêutica, que é a ciência da interpretação, mas o tema de hoje e de amanhã é como Jesus tratava as pessoas. E nós iremos trabalhar com o Evangelho de João, a partir do capítulo 2 do Evangelho de João. Nós percebemos, irmãos, hoje, deixa eu usar esse termo teológico, a questão da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Nós percebemos hoje que, muitas vezes, a pessoa lê a Bíblia e, por ela já ter uma ideia preconcebida, ela faz uma leitura a partir da sua visão. Na verdade, o grito da reforma de Lutero, consequentemente, o grito dos reformadores era sola escritura, ou seja, a escritura ela é a palavra de Deus. Então, o Cristo que é pintado hoje é um Cristo de uma hermenêutica, um Cristo que acolhe a todos. De fato, Cristo acolhe a todos, mas Cristo não aceita tudo. Então, eu quero já começar aqui nessa madrugada dizendo para vocês o seguinte, que Cristo, ele recebe a todos, mas Cristo não aceita tudo. E, dito isto, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, a partir do capítulo 2. No capítulo 2 do Evangelho de João, é interessante que Jesus começa o seu ministério na família, as bodas de Caná da Galileia. Após Jesus Cristo ter sido ungido no Rio Jordão, ter sido batizado por João Batista, ele começa seu ministério nas bodas de Caná da Galileia, onde ele ali vai visitar alguns parentes, né? E vocês conhecem ali quando ele faz o milagre da transformação ali da água em vinho. E quando ele sai desse milagre, nós nos deparamos com a purificação do templo. Vamos meditar então no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz assim o relato sagrado: Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombo, e os cambistas assentados. Irmãos, era permitido em Jerusalém, no templo ali, a venda de animais para os peregrinos que ali iam adorar. Nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, ele não era tão conhecido. Então ele ia até Jerusalém, que era a festa da Páscoa. Então aqueles caminhantes, peregrinos iam adorar. Quando Jesus chega no templo, ele se depara com essa cena dos cambistas, aqueles que de fato faziam ali o câmbio, né? A moeda de Jerusalém. Naquela época, irmãos, o caminho até Jerusalém, uma multidão ia e vinha peregrino de todos os lugares. Jesus Cristo, quando ele se depara com essa cena, ele começa aqui a purificação do santuário. O texto diz que ele entrou no templo e viu aquela cena, pessoas que vendiam. No verso 15, capítulo 2 de João, capítulo 2, verso 15, diz que ele fabricou. Veja só aqui o Cristo que eu quero chamar a atenção. Um Cristo que tem misericórdia, mas um Cristo também que tem justiça. O texto sagrado diz que ele fabricou e, tendo feito um azorrague de cordel, lançou todos para fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou dinheiro dos cambistas, derrubando as mesas. O texto aqui, irmãos, mostra que Jesus Cristo, ele construiu um azorrague. O que é um azorrague? É um chicote, não é? Então, o Cristo que chega no templo e que se compadece com aquela cena, porque haviam mercadores no templo, pessoas que de fato exploravam a fé, aquilo que era mais sagrado. De fato, no tempo de Jesus, a religião judaica havia se corrompido, mas nem por isso eu quero dar um destaque aqui, uma ênfase interessante. Tem muita gente, irmãos, tem muita gente que às vezes
descarta aquilo que Deus não descartou. O trabalho da noiva do Cordeiro, que é a sua igreja. O texto sagrado começa dizendo que Jesus Cristo expulsou os cambistas e os mercadores do templo. Jesus Cristo não expulsou o povo do templo e nem pediu que as pessoas saíssem do templo. Então, uma coisa interessante aqui, nós não podemos destruir aquilo que Deus passou anos e anos para construir, que é, de fato, o ajuntamento dos santos, que é, de fato, a instituição que ele mesmo inaugurou, que é a igreja. A igreja começa na família. Veja só que coisa interessante. O Gênesis começa Deus e o santo casal no Éden. Quando João vai escrever o Evangelho, João ele começa o milagre de Jesus na família. Da família, Jesus vai agora para o templo. Nós podemos perceber, irmãos, que o Evangelho de João é uma reconstrução do Gênesis, o Deus do Éden, o Deus da família, mas também o Deus do templo. Então, nós realmente devemos adorar a Deus em casa, na nossa família, mas também temos uma parte a desempenhar no templo. E aqui, Jesus Cristo, quando ele chega no templo, ele expulsa os cambistas, ele expulsa os mercadores. E ele diz: vocês estão fazendo da casa de meu pai, né, um covil de salteadores. Jesus Cristo, então, ele expressou aqui a sua indignação. Então, o que eu quero dizer para você, irmãos? Mais uma vez, eu quero reiterar que Jesus Cristo ama a todos, mas Jesus Cristo não aceita tudo. Jesus Cristo ama a todos, mas ele não aceita tudo. Nós não podemos aceitar aquilo que o céu rejeita. Nós não podemos abraçar aquilo que o céu não abraça. Nós não podemos ter uma conduta comportamental de frouxa e libertina. Aqui está o texto sagrado dizendo que o primeiro ato de Jesus Cristo foi de entrar no templo, porque o templo havia se tornado uma casa de negócios. Veja, aqui no relato sagrado, que diz que ele foi até o templo. E quando ele chegou lá, ele foi adorado. Jesus Cristo adorou com os sumos sacerdotes, né? Ele, de fato, queria restaurar a visão. Ele não queria destruir a igreja. Ele queria restaurar a visão de que a igreja é um lugar de oração, que a igreja é uma casa sagrada. Então, Jesus Cristo, ele, de fato, não tolera alguns procedimentos de líderes religiosos, pessoas que buscam a fé para autopromoção. Pastores que acumulam riqueza pregando o nome de Jesus não são aceitos por Jesus. Cantores que buscam fama e visibilidade não são aceitos por Jesus Cristo. Jesus Cristo não comunga com essas coisas. E o Cristo, de fato, que após ter usado o azorrague, as suas mãos também foram usadas para curar. As suas mãos foram usadas ali para tocar em coxos, em paralíticos, em cegos, e de fato ele mudou o ambiente da adoração. Ele não se retirou daquele ambiente de adoração, mas ele purificou aquele ambiente de adoração. E de fato, o pior dos pecadores encontrava alento, encontrava esperança num Cristo que perdoava pecadores. E agora vamos então sair um pouco do Evangelho de João e ir para o Evangelho de Lucas. O Cristo que em algumas hermenêuticas, em algumas interpretações, ele de fato não é visto como deveria ser. Vamos para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, quero ler com você a partir do verso 9 e 10. Quando Jesus Cristo perdoa aqui os pecados de Zaqueu, e aí Jesus Cristo disse, a partir do capítulo 19 de Lucas, nos versos 9 e 10, disse-lhe: hoje houve salvação nessa casa, pois isso também é filho de Abraão, porque o filho do homem
veio buscar e salvar o perdido. Então, de fato, Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido, aplicando a correção. Quando ele pegou o azorrague e confeccionou aquele chicote, né? Ele viu a necessidade de correções. Então, nós precisamos educar o povo de Deus, educar na disciplina, porque disciplina é liberdade. Nós precisamos levar esse evangelho, mas o evangelho, irmãos, ele é de Deus, mas Deus não precisa de evangelho. Quem precisa de evangelho somos nós. Então, eu quero dizer para vocês que, de fato e de verdade, o Cristo que foi até o tempo, o Cristo que curou as pessoas, também foi o Cristo que pegou o azorrague. E nós temos realmente uma hermenêutica que diz que Cristo perdoa, e de fato ele perdoa, que fala no céu, mas que emite a fala do inferno. Um Cristo que comia e bebia com pecadores, é verdade, mas o próprio Evangelho de João é dito que ele veio buscar e salvar o perdido e pregar o Evangelho, anunciar o ano aceitável do Senhor e a pregação de arrependimento. Então, que nós podemos fazer à vista dessas coisas, meus amados irmãos, nessa madrugada. Nós não podemos pregar um Cristo libertino, um Cristo que, de fato, ele comunga com a conduta comportamental e desenfreada da atual sociedade. Jesus Cristo não aceita o pastor que acumula riqueza pregando o seu nome. Jesus Cristo não aceita aquele cantor que busca fama e visibilidade. Jesus Cristo não aceita a conduta comportamental de muitos sacerdotes. Jesus Cristo, de fato, quer purificar a nossa vida. E para purificar a nossa vida, ele usa a disciplina. Ele usou o azorrague não porque ele não amasse, mas porque a disciplina é necessária. Nós temos uma geração frouxa e libertina, uma geração que às vezes não conhece limites. Então, de fato e de verdade, o Evangelho é as boas novas da salvação. O Evangelho que cura e salva e que liberta o homem. Nós precisamos realmente do azorrague. Precisamos voltar à correção e ao primeiro amor. O livro do Apocalipse, o vidente de Patmos escuta do Senhor a testemunha fiel e verdadeira. Ele diz: eu disciplino a quem eu amo. O zelo. O que nós percebemos aqui foi um Cristo zeloso com o tempo. Um Cristo que, de fato, estava preocupado com o adorador, preocupado com a postura de muitos. E pasme, meus amados, o Cristo que ama também é o Cristo que disciplina. Nós precisamos, de fato, ser duros sem perder a ternura. Nós precisamos amar, mas necessitamos de correção. Precisamos corrigir alguns hábitos que têm realmente minimizado o poder do Evangelho. Jesus Cristo, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Nós temos falado muito do céu, e isso é importante, isso é extraordinário, mas temos falado pouco do inferno. Temos falado pouco acerca de algumas aberrações que estão debaixo das barbas do profeta. Essa atitude de Jesus Cristo de confeccionar um azorrague, um chicote e disciplinar foi, de fato, a correção necessária para aquele momento. Talvez eu esteja falando para algum pai, para algum filho nessa manhã, que precise passar pelo azorrague, e precise passar pela correção, porque às vezes nós vivemos como se Deus não existisse, né? E aqui no relato sagrado, irmãos, é dito que o Senhor, ele foi revestido de uma santa indignação. Ele, de fato, ficou indignado
e ele disse assim: vocês, né, estão tornando da casa de meu pai um covil de salteadores. Eles estavam usando aquilo que era mais sagrado, que era a fé das pessoas. É interessante, e amanhã nós iremos ver como Jesus Cristo tratava as mulheres, mas nós percebemos que essa atitude de Jesus Cristo mudaram radicalmente a vida de um religioso. É isso mesmo, pastor? É. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, meus amados e diletos irmãos. Nem mesmo aquele que é profano gosta de um pastor que é profano. Nem mesmo aquele que, de fato, está no pecado gosta de receber que o seu ego seja massageado. A atitude de Jesus mudou totalmente a vida de um homem, a vida de um chefe da sinagoga. E do capítulo 2 nós já podemos passar para o capítulo 3. Diz que havia entre aqueles fariseus que contemplou aquela cena, que viu o Cristo que pegou o azorrague, um Cristo que comungava com pecadores, mas que não comungava com o pecado. Ellen White diz na seguinte declaração: Deus precisa de homens, homens que nem se comprem e nem se vendam, homens que no seu íntimo sejam fiéis, como a bússola é ao polo, homens que chamam o pecado pelo seu devido nome, ainda que os céus caiam sobre as suas cabeças. Deus precisa de homens, homens que honrem o santo e bendito evangelho. Jesus Cristo espera de mim e de você uma conduta comportamental de seriedade. O templo, de fato, é o lugar de adoração. O templo é a casa de Deus. E nós não podemos buscar na casa de Deus um benefício próprio. O fariseu foi mudado radicalmente. O texto sagrado, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz que havia dentre esses fariseus um homem chamado Nicodemos. Naquele dia que Jesus Cristo pegou aquele azorrague, aquele fariseu foi mudado. Porque na disciplina, porque no amor, nós percebemos o reflexo de Deus. Você tem disciplinado pessoas que você ama ou você é um frouxo e libertino? Você tem, de fato, colocado Cristo como centro da sua vida? Você tem pedido a Cristo que dê alguns hábitos? Ou a sua hermenêutica é uma hermenêutica de um Cristo frouxo e libertino? É o quadro que pinta. Por isso que eu falei para vocês que era interessante a gente, no princípio aqui da minha palestra, seria interessante a gente avaliar e rever a hermenêutica, a ciência da interpretação. Nós percebemos aqui, irmãos, um Cristo que ama, um Cristo que foi até o santuário, um Cristo que a vida de Nicodemos foi transformada, mas nós vemos um Cristo aqui que pegou um azorrague, que confeccionou uns chicotes. Não é? De fato, disciplinar é diferente de espancar. Eu não quero que você espanque seu filho, mas ele precisa entender que existem limites, limites. E os piores alunos, eu estou falando aqui para alguns pedagogos, com certeza, nessas madrugadas com Deus, o pior aluno não é aquele que cola na prova. O pior aluno, irmãos, não é aquele que faz bagunça, mas o pior aluno é aquele que não tem limites, aquele que em casa não tem limites. E nós vivemos numa geração sem limites. O azorrague transformou a vida de Nicodemos. Uma coisa é disciplinar, outra é espancar. Disciplinar é amar e disciplina é liberdade. Jesus Cristo nos ama e eu quero pedir nessa manhã que Ele faça algumas correções em minha vida, no meu ministério, no meu lar e na minha família. Se for para me salvar, que Ele também use o azorrague. Se for, de fato, para refrear minha conduta comportamental, que o Senhor também use o azorrague. Porque o texto sagrado mostra aqui que judeus foram alcançados. O texto sagrado, eu quero ler só um último verso aqui,
quando Nicodemos diz assim: este foi ter de noite com Jesus, capítulo 3, verso 3. Esse foi ter com Jesus, e capítulo 3, verso 2 e 3. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, na disciplina, de fato, Nicodemos foi alcançado. Quantas pessoas precisam, de fato, ser alcançadas com a seriedade, com, de fato, os princípios que nós precisamos, de fato, nortear as nossas ações. Eu quero apelar a cada um dos meus amados irmãos nessa madrugada com Deus. Você sabe onde você está errando. Você sabe que todo excesso é nocivo. Você sabe que muitas vezes nós temos falhados e, de fato, a igreja tem sido uma casa de negócios para alguns. Negócios, quando eu falo, não em questão monetária, mas de fama, de visibilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não busca cantores especiais. Deus não busca pastores especiais. Deus é um Deus especial que nos torna pessoas especiais no seu reino. Então, de fato, nessa manhã, eu quero passar por esse processo de correção, que Deus, de fato, venha refrear algumas pulsões constantes da vontade galopante do pecado na minha vida. Que Deus me alcance nessa manhã, que o Evangelho de Cristo me transforme e me torne uma pessoa melhor. Que o Espírito Santo do Senhor me alcance, assim como alcançou Nicodemos. Que o Senhor expulse do meu coração algumas práticas pecaminosas. Que o Senhor, de fato, venha me disciplinar com amor, a fim de que a minha vida seja transformada. Assim como o Senhor alcançou Nicodemos, o Senhor quer me alcançar nessa manhã. Assim como o amor de Deus alcançou aquele rabino, Cristo, de fato, quer me alcançar nessa manhã. Mas isso só é necessário, meus amados irmãos, se de fato eu reconhecer que muitas vezes a minha adoração tem sido superficial, que muitas vezes eu vou para a igreja porque eu quero um ambiente de encontro. E é interessante rever os meus irmãos, comungar com os meus irmãos, mas eu preciso realmente ter zelo ao entrar na casa de Deus, ter uma conduta de um adorador. E eu pergunto nessa manhã, quantos gostariam realmente de tornar a igreja de Deus um lugar de zelo, um lugar de respeito, um lugar de adoração? Porque nós percebemos aqui no Evangelho de João, depois que Jesus sai das bodas de Caná da Galileia, ele vai até o santuário e ele purifica o santuário, expulsando ali os cambistas. Sabe, irmãos, às vezes a gente pode estar tão encantado com o que acontece no templo que a gente pode perder a percepção do respeito e da seriedade. Eu, de fato, tenho percebido que os avanços tecnológicos, às vezes, têm impedido das pessoas adorarem e adentrar no templo. Perceba que, às vezes, existe muito mais curtidas em fotos do que, de fato, uma adoração. Temos colocado o templo como um lugar de exposição e o Senhor precisa realmente alcançar o nosso coração. E eu quero nessa manhã que Deus me alcance. O Deus que usou o azorrague para expulsar os cambistas não é o Cristo frouxo e libertino pintado numa teologia liberal. É um Cristo que me ama, mas é um Cristo que ministra em mim as correções. E se ele tiver que usar o azorrague, que ele use para a honra e glória do seu santo nome. E quantos querem, nessa manhã, pedir a Deus, de maneira muito especial, correções? Quantos gostariam de pedir a Cristo que corrija os seus hábitos, e assim como ele expulsou os cambistas com azorrague, que ele discipline com amor?
Quantos gostariam de tomar essa decisão em nome de Jesus Cristo? Levante a sua mão e vamos conversar com o nosso Pai Celestial. Bondoso Deus e excelso Pai, bendito seja o teu nome nessa manhã, Senhor, porque nós aprendemos aqui no Evangelho de João que após a unção do Espírito Santo, após ser ungido e ser batizado, o Senhor começa o seu ministério na família. E ali nas bodas de Caná da Galileia, ele transforma água em vinho. Depois ele vai até Jerusalém e vê, de fato, no templo ali, mercadores, pessoas que buscavam a autopromoção. O que nós queremos nessa manhã, Senhor, não é uma autopromoção. O que nós queremos nessa manhã não é ser um artista, mas um adorador. Toma nossa vida em tuas mãos, Senhor, e nos dê o privilégio de adentrar no seu templo com zelo e com santidade. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, amanhã nós teremos o nosso segundo tema, como Jesus tratava as mulheres. E eu quero amanhã convidar você novamente a gente se debruçar nesse tema. Hoje nós vimos um pouco, analisamos aqui, eu fiz um rascunho aqui, como Jesus tratava as pessoas que iam ao templo. Pessoas que iam como artista e não como servo. Que a nossa ida ao templo seja a ida de um servo e não de um artista. Deus te abençoe e te dê uma manhã na sua presença. É o meu sincero desejo em nome de Jesus. Um abraço, João, Dileno e Joana, é com vocês, viu?